presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse em entrevista a uma rádio da Paraíba que os atos do 8 de janeiro foram uma, aspas por Hugo Motta, agressão inimaginável, fecho aspas, às instituições, mas que não podem ser classificados como uma tentativa de golpe de Estado. Agora há pouco, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse em entrevista a uma rádio da Paraíba que os atos do 8 de janeiro foram uma, aspas por Hugo Motta, agressão inimaginável, fecho aspas, às instituições, mas que não podem ser classificados como uma tentativa de golpe de Estado. A fala de Motta aconteceu quando ele foi questionado sobre o projeto de lei que dá anistia aos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Aspas para o Hugo Motta mais uma vez. Foi uma agressão às instituições, uma agressão inimaginável. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, tem que ter pessoa estimulando, apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. E não teve isso, fecho aspas. Faço aqui um colchetes mais uma vez. Golpe foi a eleição 2022, né? Você teve ali dinheiro de um outro país, o que é proibido pela lei eleitoral, e esse dinheiro de outro país dado a uma instituição que atuou com o TSE, que burlou as regras da legislação, as regras do processo eleitoral. Mas eu volto para o Motta. O Motta disse ainda que existe um certo desequilíbrio nas penas dadas pelo STF aos condenados pelos ataques, ainda que sem citar o Supremo. Bom, acho que nós temos aí um presidente do Congresso não, da Câmara, do Congresso é o Alcolumbre, que tem medo do povo, o que é muito bom. Agora, eu queria colocar aqui uma coisa antes da gente comentar, porque da mesma maneira que o Daniel Silveira recebeu a graça do presidente Bolsonaro, ato constitucional perfeito, porque a graça é personalista, e o STF revogou, dizendo que era inconstitucional, porque o ato era personalismo, mas não tem como a graça ser diferente. E o STF, olha a sacanagem, o STF revogou depois que o Bolsonaro saiu da presidência. Exatamente. Olha, malandrê! O STF esperou o Bolsonaro sair para revogar. Que muita gente perguntou aqui no chat aquele dia, ei, o Bolsonaro não fez nada, o Bolsonaro não fez nada. Não, foi revogado depois que ele saiu da presidência. Exatamente. Aí eu pergunto, uma lei de anistia vai ser difícil passar, porque por mais que o Hugo Motta, ele de fato encampe o que o PL está pedindo, pautar esse projeto, tem que ir para o Senado. No Senado a coisa é mais difícil. E vamos dizer que passe na Câmara e no Senado. O presidente veta, vai lá para o Congresso derruba o veto, aí depois o Supremo diz que é inconstitucional. É isso aí. Que o Gilmar Mendes disse que vai fazer 6 Aí eu meses. pergunto o seguinte, porque eu tive uma ideia hoje de manhã. Professor Suano, Cláudio Caivano, Luiz Arthur Nogueira, Ana Paula e minha querida audiência, presta atenção nessa ideia que eu tive. Olha que ideia, hein, professor? É aquelas ideias que todo mundo vai me xingar. Nós somos 34 mil telas no YouTube, 34 mil telas, 27 mil likes. Quantas telas no X, alemão? Quase 8 mil telas no X. Se puderem, coração, retweet e vem para o YouTube. Aqui você curte e compartilha, que eu vou revelar esta ideia agora. Então, 8 mil telas lá, 34 mil telas aqui, 42 mil telas nas redes sociais, milhares de telespectadores pela TVD News e milhares de ouvintes pelas rádios parceiras. A minha ideia é a seguinte. Eu quero lançar, porque tem surgido muito nome de presidenciável da direita. Tem o Caiado, tem o Gustavo Lima, tem virtualmente o Marçal, Michele, Eduardo, Jair Bolsonaro, Tarcísio.
Então eu estou falando com todos os nomes presidenciáveis da direita. Ok? Prestaram atenção? Eu estou mandando um recado agora para Jair Messias Bolsonaro. Estou mandando um recado para a Michele, para o Eduardo, para o Gustavo Lima, para o Ronaldo Caiado e para o Tarcísio de Freitas. Eu esqueci alguém? E para o Pablo Marçal e para o Zema. Estou mandando um recado para esses 7. Oi. O Alemão falou Eduardo Leite. Eu estou falando da direita, Alemão. O Ratinho Júnior, pode incluir. Para o Ratinho Júnior também. 9. Ratinho Júnior. Mandando um recado aqui para 9. Vocês, se eleitos forem em 2026, dariam no Natal de 2027, ou seja, o primeiro ano da gestão, vocês emitiriam um decreto de indulto natalino contemplando todos os envolvidos no 8 de janeiro? Porque aí eu quero ver o STF derrubar. Aí eu quero ver o STF derrubar. Então está lançada a campanha aqui. Candidatos da direita. A assessoria de vocês tem o contato da Revista Oeste. E quem puder depois gravar essa parte do programa e postar nas redes sociais, quem conhece fala. Todos os assessores têm contato da Revista Oeste. E metade desses que eu falei tem o meu WhatsApp pessoal. Eu quero a resposta de vocês. Quais de vocês se compromete em dar o decreto de indulto natalino em 2027, primeiro ano da gestão, se a direita ganhar, a anistia para os presos políticos do 8 de janeiro? Ótima ideia, Pavinato. Eu vou pegar a palavra aqui. Eu não sei se você sabe, se a gente comentou privadamente, mas eu escrevi o PL 5793, entreguei nas mãos, eu digo já o número, porque entreguei nas mãos justamente de Ramagem e Mário Frias. E 40% do meu texto permaneceu lá. Esse projeto de lei tornou-se um projeto com esse número, tramitou até o final lá na CCJ e depois, em 29 de outubro do ano passado, foi retirado pelo Arthur Lira para passar para uma comissão especial. Que nunca foi criada. Exato. E é esse mesmo texto que o Hugo Motta está avaliando trazer de volta para poder colocar em plenário. Você chamou a atenção para a anistia. Eu queria só colocar aqui claramente que anistia, essencialmente, significa esquecimento, vem de amnésia. Então não é tecnicamente um perdão, porque ela vale para os dois lados. Então é como se todos esquecessem o que foi cometido. Nada mais aconteceu. É como você anistiar seu esposo que te traiu. É como você anistiar sua esposa que te traiu. Esqueça, porque senão não vai ter vida para mais ninguém. Esqueça, se ele não te ama. A ideia é pacificar o país. O Brasil já teve 90 anistias. Isso mostra não só a polarização que o país já viveu, mas toda a conturbação política que a gente foi obrigado a enfrentar. Voltando para a anistia mais importante que o Brasil já teve, foi a de 1979, Lei 6683, assinada por João Batista Figueiredo, e que tornou uma terrorista presidente da República, porque se ela não tivesse sido anistiada, ela não seria presidente da República. E a OAB foi a única entidade a ingressar com uma ADPF pedindo a inconstitucionalidade daquela anistia, a 6683. A DPF 153, basta pesquisar. E o STF exarou um acórdão dizendo que não havia inconstitucionalidade. E o pedido da OAB era para tornar inconstitucional somente do lado que prejudicasse os militares. Então, se hoje acontecer a anistia e lá na frente o STF vier a derrubá-la... Eles não respeitam a própria jurisprudência. É isso que eu ia falar, eles estarão contra a própria jurisprudência. Ainda que não respeitem, a gente vai precisar que alguém faça esse pedido a juiz e uma ação para que seja discutido. Tem alguém assistindo o Faroeste à Brasileira? O Faroeste à Brasileira que já mandou a resposta. Jair Messias Bolsonaro, vamos cumprimentar o ex-presidente que está aqui na nossa audiência. Salve, ele já respondeu aqui que
não tenha, se for preciso, isso, se ainda não tiver chegado, né, a bom termo o projeto de lei de anistia, a dar um indulto, né, mais uma forma de cercar, ele está dentro. Então aqui já tem uma resposta dessas 9 perguntas, agradeço. Os demais, metade tem meu telefone e todo mundo tem contato da Revista Oeste. Eu gostaria de deixar isso claro, né? Com esses presidenciáveis que já estão dando entrevista, isso, aquilo, principalmente esses, mas aqui agradecendo que está na nossa audiência o presidente Jair Bolsonaro, que já prontamente respondeu. Ô, Paulo Vivi, sobre o que disse o Hugo Mota, eu não quero aqui me iludir, nem iludir ninguém. Aliás, o Segré falou que no Bom Retiro custa 30 aquela gravata, viu? Olha só. O Segré mandou mensagem também. Tá vendo? Tá. Bom, eu não quero me iludir, nem iludir ninguém, mas assim, eu não acho pouco relevante não o que disse o Hugo Mota, presidente da Câmara. Acho muito importante o que ele disse, colocou o dedo num tema espinhoso, que é a questão da anistia, a questão do exagero das penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que não tenha dito o nome Supremo Tribunal Federal, é óbvio que ele estava se referindo ao Supremo Tribunal Federal, e disse com todas as letras de que a baderna, que todo mundo critica, inclusive nós aqui, a baderna não foi golpe. A baderna tem que ser julgada e punida como baderna, e não como tentativa de golpe. E até para ser julgada como baderna precisa do devido processo Claro, legal, que não tem. Claro, eu vou divergir. Claro. Eu ouvindo, o Hugo Mota, ele é de uma habilidade política gigantesca. Isso aí não se discute. Ele é brilhante em termos de habilidade política. Mas quando você ouve o que ele falou, ele simplesmente diz assim: isso não foi um golpe de Estado, foi uma afronta às instituições. Ok. Como? Aí ele pega e diz, para ser um golpe de Estado tem que tais e tais e tais elementos. Praticamente ele está dizendo, a pergunta para responder se foi um golpe de Estado são esses pontos. São exatamente as perguntas que o Supremo Tribunal está fazendo pesquisa, investigando, para responder a essas perguntas. Qual é o receio que eu tenho do que o Hugo Mota fez ali? Ele disse, eu vou acenar para todos da oposição de que eu estou levando isso a sério. Vamos colocar na comissão e vai dar tempo para responder as perguntas que eu fiz. Porque ele disse, da minha perspectiva, não foi um golpe de Estado. Para ser, tem que responder essas perguntas. Eu tenho uma divergência também com a fala dele, porque também não foi uma afronta às instituições. Exato. Foi uma afronta em favor das instituições usurpadas. E detalhe, o Pavinato, quando ele fala que foi uma afronta às instituições, ele praticamente deu o passo inicial para dizer, pode ser um golpe de Estado sim, se for uma afronta às instituições, e responder essas perguntas. Por isso que eu fiquei angustiado com o que ele falou. Apesar de ele ter jogado o problema de uma maneira muito dura. Mas eu fico naquela, isso ele fez, foi habilidade política, ou ele quer já direcionar para dizer, nós não vamos considerar aquilo um golpe de Estado e eu estou desse lado, porque ele teria que terminar e dizendo assim, e não foi, não tem como provar. Se ele fala isso de agora vamos colocar numa comissão especial, e nessa comissão especial nós vamos demonstrar que não teve e vamos aprovar a anistia. Por isso que eu fico angustiado. É aquilo, de repente ele vai fazer o que Brasília faz, né? Quando não quer chegar a lugar nenhum, 2 reuniões. Faz a primeira reunião para marcar a segunda reunião para criar um grupo de trabalho. Aí dura 10 anos. Talvez ele esteja fazendo isso. Isso é o medo que eu tenho. Eu não tive não tirei essa conclusão não, professor. Eu acho assim, ele verbalizou uma coisa muito importante que todos nós já vínhamos falando, né? E acho que ele, como presidente da Câmara dos Deputados, é importante ele verbalizar isso, né? De uma forma bem oficial ali na própria mesa. E ele diz que não foi golpe de Estado. Ele diz isso, né? E realmente, para haver golpe de Estado, teria que estar configurado essas situações, e me parece, na fala dele, que ele disse que não houve. Não havia uma liderança. Ele foi uma afronta às instituições e não houve esses pontos que eu pergunto. Pois o problema todo que é que ele não pergunta, ele disse que não houve. Não ficou configurado uma liderança, não ficou configurado a participação de uma instituição, por exemplo, como o Exército. Eu achei a fala dele importante. Eu já tinha achado o discurso dele de posse bastante, como é que eu vou dizer,
enfático do ponto de vista da independência, né, da autonomia do Poder Legislativo, e achei que havia ali uma crítica implícita ao STF que foi respondida pelo Barroso no discurso dele do início do ano do Judiciário, e agora eu achei a fala dele bastante se posicionando de uma certa forma, não a favor da anistia, mas dizendo claramente que não houve golpe de Estado no Brasil. E eu acho isso importante nesse momento. Olha, então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.